Neto. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Paulo Neto. Um prazer imenso estar aqui com você, né? Prazer é todo meu, mano. E vamos seguir aí, né? A galera que quiser fazer pergunta, pode perguntar. A galera que quiser resenhar, pode resenhar. E a gente tá aqui para isso, né? Eu sou um pouco tímido, vou dizer logo, galera. Um pouco diferente do meu Instagram, assim, quando é um papo mais sério, eu sou mais retraído. E já venho pedindo desculpa aí se eu falo alguma coisa que foi errado, né? Nada, vai ser show de bola. Eu, Ou de é, Extremóis. eu sou de Saramirim, minha família todinha de Saramirim. Opa. Não, só pra ficar aqui pra ficar melhor. Ô, rapaz, é lá ele. Eu sou, eu sou de Saramirim, nascido aqui nascido em Natal, mas com. Só nascido em Natal, mas criado aqui em Saramirim. Estudei em Saramirim, adolescente em Saramirim. Estudasse aonde, Neto? Rapaz, eu comecei no Santa Pietá. Estudei também, acho que a Qual a tua primeira. idade, Neto? Desculpa. Eu tenho 38 anos. Eu sou de 86. Estudei no Santa Pietá, estudei no Adele, estudei no Augusto Meira, estudei também no Instituto e estudei em Santa Águeda, onde eu terminei o ensino médio. É formado em uma faculdade, alguma formação, Neto? Não, faculdade não, só na vida mesmo que me formou, né? Só Teus a pais, prática. Neto? Desse todo mundo conhece. Eu sou filho de Edilson Cavalcante, conhecido como Briba, né? Que está aposentado hoje, funcionário da antiga Sucam. E de Lenilda do Nascimento Matias, que é filha de Pedro Matias, né? Que consertava bicicleta, trabalhava na usina. Felizmente, quando eu tinha 6 anos, minha mãe faleceu de um acidente de carro, caminho de pureza. E fui criado por minha avó e minha tia, que é a mãe e a irmã do meu pai, né? Que é Maria Ponira e minha tia Conceição Cavalcante, que é a minha segunda mãe, né? Que é que me criou, me deu todo carinho e nunca me deixou assim faltar nada. Nem ela, nem meu pai. Entendi. Então essa raiz do motociclismo veio do seu avô, no caso? No caso, meu avô é muito antigo. Muitos clientes hoje ainda chegam na loja dizendo que conhecia Pedro Matias e trabalhava na usina e quando era à noite ele fazia serviço em bicicleta. Ali onde é a oficina, né, do meu tio, lá, o tio de hoje. Então eu morava ali, meu pai e minha mãe ali onde é minha oficina, né? Até meus 6 anos eu morei justamente naquele prédio onde é a oficina. Então minha infância todinha foi com meus tios, Leão Tio, de Lucas, Laércio, consertando moto e eu ali, naquele, vivenciando tudo ali, né? Cliente, conserto de moto e tal. Minha infância todinha foi ali. Quando minha mãe faleceu, fui morar com minha tia. Mas aí quando eu fiquei com 10, 12 anos, de manhã eu ia pro colégio e à tarde eu ia lá pra oficina de Leontio, né? Que era a antiga oficina do meu avô. E passei a adolescência todinha em oficina. Assim, nunca tive muito jeito pra consertar. Eu tinha muita vontade de aprender, de ser mecânico. Mas no caso Eu achava muito no bonito. caso você, Eu, até pra arrochar uma corrente, o pneu ficava torto. Então, então não consegui seguir a profissão de mecânico, que eu acho muito bonito, uma profissão de mecânico e muito importante também. Eu sempre tive a vontade de aprender, mas eu não tinha o dom ou a paciência, né? Uma inteligência também, né? E quando eu completei 18 anos, aí eu fui pro mundo, né? Entrei no segmento de vendas e estamos aí até agora. aí como foi que tu saiu de Ceramirim pra Extremóis? Rapaz, a questão de extremóis foi porque quando eu tive a ideia de abrir o comércio, eu tive a ideia com um tio meu, né? E ele trabalhava com Leão Tilde e dizia, homem, vamos abrir uma lojinha no Quem era? interior, que é FIA, né? Que é Lúcio. Que foi quando eu cheguei lá, quem tava lá era ele nesse dia contigo. Era. Aí ele disse, vamos abrir uma oficinazinha no interior, que eu não quero ficar aqui em Saramirim, porque Leão Tilde já tá aqui. Naquela época era muita pouca moto também. E ele me chamou para abrir, ele entrou com a oficina e eu entrei com as peças, né? E foi por aí que começou. Na época eu vendi um carro meu que eu tinha, vendi pra comprar de mercadoria, de ferramenta, aluguei um pontozinho extremóis e comecei. Não entendi. Peraí, irmão, fala com a boca. Não, 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 relaxa. Você bota, vez em bota aqui no meio aqui, ó. Mas obrigado, viu? E foi basicamente isso, né? Na realidade, a ideia de abrir o comércio, eu trabalhava com vendas, né? Eu era vendedor externo. Na realidade, eu tirava pedido e o caminhão entregava.
E teve Pra que um. empresa na Eu época? trabalhava na Weston, que é aqueles bichinhos, rainha, rosquinha, wafer. Aí eu fazia essa rota aqui do litoral norte todinho. Fazia Saramirim, Extremóis, Macaíba e até Poço Branco. Então, teve um certo dia que o motor da minha moto bateu, né? Menino, gostava de 19 anos, gostava de andar meio ligeiro, né? Aí bateu. Quando ele bateu, eu fiz o serviço com o Leão Tilde e comprei as peças Saramirim. Na época eu comprei as peças em Guimarães. Ele até funciona até hoje ali do lado da loja. E no momento que eu comprei as peças com ele, Leão Tilde fez o serviço, no outro dia eu tinha que ir em Bahia Formosa. Então, sem amaciar o motor, e eu apressado pra ir ligeiro e voltar pra um jogo, né? Que cara com 18, 19 anos gosta de jogar, né? Eu vim de punho topado, de lá pra cá, sabe? Aí quando eu cheguei, o motor bateu. Eu fiz o motor, digamos, com 3 dias, eu tinha que gastar tudo de novo. Aí foi onde esse meu tio, ele disse, rapaz, tem um lugar ali que vende as peças um pouquinho mais barato. Aí pronto, foi quando eu, digamos, eu vi as peças mais baratas e tive a ideia de fazer o negócio. Eu disse, rapaz, aqui tem uma oportunidade. Aí eu coloquei, aluguei um ponto em Extremóis, coloquei meu irmão para tomar de conta, continuei vendendo na rua, né? E passei um ano e meio lá em Extremóis. Na verdade, quem tomava de conta de Extremóis mais era meu irmão. Ficava lá basicamente só um período da Teu tarde e irmão? Robson. Aí ficava ele. Edinho, magrinho, Sim, 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 certo? sim. E ele ficava lá tomando de conta e eu só fazia a parte administrativa, pagamento, compra de mercadoria. E passei acho que um ano e alguma coisinha lá. Aí que eu resolvi sair do emprego e vim para Saramirim para tomar de conta. Onde começou a dar certo, né? Dificuldade para mim é a gestão de pessoas, sabe? Você conseguir achar as pessoas certas, as funções certas na empresa. No momento que você consegue uma equipe boa, uma equipe responsável, uma equipe que veja a visão do empreendedor e siga aquela visão e acredite nele, não tem como dar errado. Essa maior dificuldade hoje é você conseguir achar as pessoas certas, né? Porque muita gente pede trabalho, mas pouca gente quer trabalhar, né? Muita gente quer emprego, mas na hora de trabalhar, muita gente não tem aquilo que todo empreendedor espera, né? Que é foco na missão e cumprir o que tem que ser feito. Fazer mais do que é esperado, né? Vai, próxima. Não, mas deixa eu falar aqui. Deixa eu só. Lá deu uma mudada, mas só que o básico ainda a galera não sabe. Tirando essa parte de injeção, tipo assim, o que aparece muita gente querendo trabalhar na minha oficina. E quando eu faço uma entrevista, ou quando eu converso com. Tem uma pequena conversa, é de cada 10 9 vem com a mesma resposta, né? Diz, rapaz, o que é que você sabe fazer numa moto? Mas eu faço tudo. Tudo o quê? Então, eu faço tudo. Faço uma parte de força, troco uma embreagem. Não, mas você mexe numa caixa de marcha? Não, nessa parte eu não mexo. Você mexe na parte elétrica? Não. Isso então não é considerado um mecânico, né? É, no máximo um ajudante. Então tem muita gente pedindo um emprego na oficina. Mas assim, eu para procurar um mecânico mesmo dentro da cidade hoje é muito difícil. E eu tenho mais um primo, João Câmara, ele passa o ano todo me perguntando: meu filho, não tem ninguém para me indicar para cá, não? Então não é só um problema de Saramirim, né? Então, a dica que eu dou para todo mundo que quer ser mecânico é pelo menos estudar, né? É procurar um curso profissionalizante. Aqui em Saramirim a gente tem um, né? Que é a Somotos. Um abraço E, um abraço pro professor é, Ailton. e se qualificar com ele, né? Porque muita gente quer trabalhar sem se qualificar. Tem muita gente quer aprender e ganhar ao mesmo tempo. Não necessariamente isso vai acontecer. Hoje em dia, o mercado de motopeça, ele não dá mais tempo de você estar ensinando a galera a trabalhar, não. Você já tem que vir pronto. Principalmente na minha empresa hoje, eu não contrato mais ajudante. Na minha empresa eu tenho 7 mecânicos. Todos os 7 faz parte elétrica, faz parte de injeção, faz parte de caixa de marcha, faz tudo. Se chegar um ajudante para trabalhar comigo, infelizmente hoje ele não consegue. Ele não souber fazer tudo, ele não vai conseguir esse emprego, pelo menos na minha empresa, né? E o mercado de motopeça, ele tá em crescimento ainda, né? Tem muito a crescer ainda. Entendi. Gente, ele colocou assim: pergunta Neto como ele vê a possibilidade de crescimento do comércio via união dos concorrentes.
Mas é muito difícil, porque cada empresário, pelo menos no meu ramo, é muito difícil, porque a galera, os concorrentes, ele ainda se vê muito como inimigo, né? Raramente você vai ver eu na loja de concorrente A na minha loja. A gente tem um pouco de receio, um pouco de vergonha de frequentar. Então é muito difícil, pelo menos no meu ramo. Se a gente for partir aqui para o ramo de supermercado, para o ramo de móveis, né? A galera já está fazendo redes, né? No meu ramo de motopeças eu ainda não conheço nenhuma rede de motopeças. Eu já tive essa ideia de fazer há muito tempo atrás, uma cooperativa, cada cidade pegar uma motopeça e fazer tipo para a gente conseguir mais preço, mais qualidade, mais custo para os funcionários. Mas eu não consegui fazer porque é muito desunido e o mercado de motopeça a galera ainda é muito desinformada, é uma galera ainda com a mente muito ultrapassada. Raramente você pega essa galera que tem um comércio maior com a mente mais para frente. A mente ainda é muito arcaica, sabe? A Entendi. galera quer fazer só o básico. Deixa eu mandar um alô aqui ao vivo aqui, né? Não é curso, né? A gente faz alguns treinamentos, algumas É, palestras. isso. Eu consigo algumas palestras com fabricantes, com importadores. E já trouxe já 2 vezes aqui para Saramirim e eu convido todo mundo, né? Porque na minha cabeça, quanto mais informado for o meu concorrente, melhor para mim. Ele vai saber trabalhar, ele não vai fazer nenhuma loucura. E então eu tenho muito isso. Quanto mais informado o concorrente, melhor para o comércio. Assim, eu não tenho nenhum, eu fazer um projeto, mas assim, eu ajudo vários projetos dentro da Não, disso cidade, aí eu certo? sei. Isso aí eu. Então, eu prefiro ajudar quem tem um dom de querer ajudar o próximo, e eu ali por trás ajudar, até mesmo quando alguém vem me pedir assentamento, alguma coisa, eu sempre estou ajudando. Natal, festa de criança, além dessa minha festa também, eu também ajudo outras festas de criança. Só que para mim, a questão de ajudar, a questão do marketing, né? Ajudar, quando a gente ajuda, a gente não divulga, né? Patrocínio é uma coisa, ação é Que outra, é isso que eu queria dizer aqui agora, sem né? cortar neto. Pô, Você não tem noção. Você chegou certo, aqui, quando você cara. começou, Isso. você lá era um prédio alugado em Extremóis. Isso, lá era um prédio alugado Extremóis. E lá eu tava tendo um atrito com a parte do mecânico, né? Tava tendo alguns Que não atritos. era seu tio. Era meu tio, ele mesmo. Sim. Tava tendo uns atritos com ele. E naquela época era só você como o vendedor É, e dono e ele como na mecânico. realidade eu era o dono. Meu irmão era o vendedor e ficava lá. Como é pequeno, a gente não vai dizer gerente, né? Era o vendedor. Um pouco tempo, o Leninho, que é meu tio também, ele foi pra lá também. Ele pediu pra ir, ele tinha acabado de fazer um curso na Centec, se eu não me engano. Um alô aí pra Centec, ó, tô divulgando, viu, cara, dinheiro. E ele fez lá e foi trabalhar comigo também, lá em Extremóis. No caso, ficou meu tio mais velho, com a irmã do Leninho, e ficou eles dois lá. Leninho pra aprender mais a prática, e ele já sabia. Só que aí ele começou a desandar, Leninho também não conseguia tomar conta da oficina, por falta de experiência na época. E eu resolvi sair de lá para vir para perto do meu outro tio, né? Que ela é um tio daqui, né? Pra vir até para mim também tomar de conta. Como eu morava em Saramirim, eu consegui comprar a minha antiga casa, que hoje é a oficina. Consegui comprar do meu outro tio, é muito tio, viu, mecânico? Meus 10. E comecei lá, né? Comecei lá, começou eu, ele e Leninho também na época. Veio aqui para Saramirim também, ficou um bom tempo comigo. Chegando em Saramirim, aí veio só eu para Saramirim para tomar conta da minha loja. Meu irmão arranjou outro emprego, porque eu larguei tudo para tomar de conta do negócio, né? Eu já era casado na época, né? Primeiro casamento. E do nada, eu disse, eu vou largar aqui as empresas aqui que eu sou vendedor. Trabalhava de representante na época. É, E Evandro botou assim, Neto, fala do. me ajudou, assim, na questão de eu abrir empresa, assim. É, mudando um pouco de assunto para como foi a história da Neto Motos, contando um pouco da minha história, eu ainda com 12 anos, minhas férias, meu tio tinha uma livraria na Cidade da Esperança, que é a Braskendi, e todo final de ano, antigamente tinha aquilo, né? Livraria, vendia livro, material escolar, então ele dobrava o número de vendedores na loja dele, e eu sempre ia para a loja dele para mim ficar pastorando, aquela galera não sair sem pagar e tal. E foi ali que eu conheci o tal do comércio e me encantei com o segmento de comércio, assim, com 12 anos. Então, todo final de ano eu ia. Passava dezembro e janeiro,
minhas férias trabalhando com meu tio, né? Não trabalhando porque nem eu recebia, nem eu trabalhava, né? Mas eu ia para ajudar. E é um tempo que eu via ele batendo caixa, eu via ele atendendo bem os clientes, eu via ele fazia questão de entregar os livros na casa do cliente, e sempre foi assim. Então é uma coisa que eu ficava na minha cabeça. Caramba, eu tinha até uma inveja boa de um primo meu, sabe? Rapaz, eu queria ser filho de comerciante, para tomar conta de um comércio. Eu tinha muito isso na minha cabeça, rapaz, porque meu pai nunca quis abrir um comércio, meu pai é funcionário público, né? Funcionário federal, e eu sempre ficava naquela cabeça. E foi ali que, por mais que ele não tenha me ensinado a bater um caixa, a fazer alguma coisa, mas a gente tá observando, até hoje eu lembro, né? E quando era na época de roupa também, minha prima tinha uma loja em Parnamirim, que é Quente Patrícia, e também eu ia pra lá pra ajudar, que a feira lá era no domingo. Eu ficava de segunda a sexta na livraria do meu tio ajudando. E no domingo eu ia pra Parnamirim, que era a feira lá da lojinha de roupa da minha prima. Então, eu sempre fui ambientado, assim, com a questão de comércio, né? Aí com isso eu me encantei com o comércio. Então, quando eu arranjei o primeiro emprego, que foi de cobrador nessa empresa, Com quantos anos? com 18 para 19 anos, né? A galera, Neto, foi muito fácil. Aí a gente vai, né? Aí eu estudava de Santa Águeda, né? 17 anos. Meu pai ganhava bem, nunca faltou nada em casa. Mas assim, quando eu completei 18, que eu tirei a habilitação, a primeira coisa que eu fui foi procurar um emprego, né? Primeiro emprego que eu arranjei foi como cobrador. Passei 30 dias como cobrador só, por quê? Porque o serviço era muito pouco, né? Eu chegava na empresa, aí vem aquela questão que eu falo muito para meus funcionários. A gente hoje tem que fazer mais do que é esperado. Porque quando eu comecei com 18 anos que eu entrei como cobrador, o serviço era eu fazer serviço bancário. Então eu chegava na empresa de 8 horas, 9 horas eu tinha que levar o malote para o Banco do Brasil, 15, 20 minutinhos eu estava na empresa de novo. Eu só ia trabalhar de novo à tarde. Então eu ficava lá sem fazer nada. Só que eu não gostava de não fazer nada, né? Então, no segundo dia, eu fui carregar os caminhão. Fui pra parte da almoxerifada, a galera carregando caminhão, batendo caminhão, fazendo romaneio. No segundo dia, eu tava lá. Aí ficava os amiguinhos do lado. Homem, isso não é função tua, não, pô. Você eu não fazia, não. Eu disse, mas eu ficar sem fazer nada, o tempo não passa, não. E eu era muito ativo. Sempre quis trabalhar, sempre quis dar meu máximo. Então, com 5 dias, eu tava já no faturamento da empresa, né? Fazia o serviço de cobrador, fazia o serviço de livraria, ia buscar alguma coisa. Com 5 dias, eu já tava, na minha época era Palme, não sei se você pegou a época de Palme, né? A gente fazia os pedidos, os Sim, vendedores sim, faziam o pedido assim, pelo Palme, sim. ia na empresa no final do dia, pegava um cabozinho, botava no computador, importava os pedidos para imprimir. Lembro perfeitamente. E eu ficava já, quando fechamento de rota, eu ficava já responsável, isso como botar o cabozinho no computador, puxar os pedidos, os cadastros novos que ele trazia no estalão eu já fazia e fazia rota já, com 5 dias. Eu sempre gostei muito de computador. Na época fiz uns cursos de computação na época, né? Aqueles basicão, né? Então, quando apareceu a primeira oportunidade para o segmento de vendas, o supervisor disse: Tu não vai, não, Neto? Eu disse: Pô, tem que comprar uma moto. Tu conhece aqui o Litoral Norte? Desconheço. Conhecia só de conhecer, né? Eu sei como é. É. E quando eu comecei, eu lembro como fosse hoje. Ele disse: Ó, rapaz, aqui é só comissão, aqui você não vai ganhar salário. Aqui é só comissão, você não vai ganhar salário. Aí eu disse: Como é que é a comissão? Ele disse: É 4%. Eu disse: Quanto é que vendia o outro vendedor? Ele disse: Rapaz, o outro vendedor vendia 17, 20 mil. Aí eu fiz os cálculos na cabeça: 20 mil, 4%, R$ 800, né? O salário na época era R$ 360, se eu não me engano. R$ 15, se eu não me engano, que eu assinei a carteira a primeira vez. Eu disse: Eu vou. Cheguei em casa, falei com meu pai, disse: Pai, rapaz, o rapaz Everaldo disse que tem uma vaga para vendedor, eu tenho que comprar uma moto. O pai disse: Tem problema não, meu filho. Só pergunta a ele uma coisa. Eu disse: O quê, pai? Se não der certo, ele aceita de volta no emprego anterior. Eu disse: Vou perguntar, pai. Tu acha que eu perguntei? Perguntei não, meu filho. Eu disse: Não tem como não dar certo, não. O cara vendia 20 mil, eu não vou vender menos do que o cara, não. É doido, é? Na minha cabeça, né? Aí ele foi na Honda, tirou uma moto nova, né? A gente, boyzinho, 18 anos, eu disse: Rapaz, eu quero essa 150 aqui, acho que foi 2005. Que era o 2005. auge, né? Eu quero a 150 aqui com Que era o auge. completa de freio a disco e tal. Eu quero essa preta aqui. Pronto, meu pai
Passou no nome dele, disse, tá aqui, meu filho. Aqui tá pra você. Talão, R$ 300 a parcela. Salário mínimo é 315. 36 meses de R$ 300 na época. Beleza. Entrei na segunda semana, um mês, na época lá pra lá, é 4 semanas, né? Eu entrei já com uma semana de atraso. Primeira semana eu vendi 12 mil. Primeira semana eu vendi 12 mil. Segunda semana eu vendi 12 de novo. Eu sei que 24 mil. no primeiro mês eu fiz R$ 36 mil lá de venda. Isso o dono, antes de me contratar, o filho do dono, disse pro supervisor: rapaz, esse menino é muito introspectivo. Vamos dizer assim. Eu era muito. Que eu sou até hoje, eu sou meio tímido, né? E assim foi. Saí de lá vendendo mais de R$ 100 mil. Na época eu vendia quase R$ 100 mil, dava um saláriozinho de R$ 4 mil, dava 10 salários mínimos. E Deixa eu te falar aqui uma coisa que quase. Né? eu sou muito cabueta. Muito brincalhão. Se eu tiver no meu ambiente de loja, eu sou muito cabueta, sou muito brincalhão, sou irreconhecível. Se eu tiver com minha família, eu sou calado, sério. Se eu tiver na família da minha esposa, eu sou calado, eu chego, boa noite, me sento, pouca conversa. Meu Deus. Mas Porra, de chega já aqui. Não, vem, não, vem, não, vem, não, vem, não. chega, não, meu não. filho. Não, vem, não, vem, não. Então eu sou meio bipolar. A galera fala, Neto não. Às vezes eu chego assim no lugar, fico calado, aí o cara, homem, fica, se diverta aí, pô, Mano. igual tu faz no Instagram. Eu disse, Mano. não, homem, eu sou meio encabulado, sou Mano. tímido. Mano, o Neto já comeu meu. Sou questão de profissional, eu tenho metas. Né? Eu quero ser na parte da distribuidora, eu quero ser uma das maiores do estado em menos de 10 anos, certo? Tô batalhando para isso. Eu acredito nisso. Se vou chegar, eu vou, né? Com certeza, se Deus quiser, só me dar saúde e sabedoria para isso. E questão pessoal que eu tenho é aumentar minha família, né? Eu quero mais 10 filhos. Né? Onde, e assim mano? vai, né? Fique sabendo. Mandar um beijo para minha filha mais velha também, Maria Alicia. Se ela tá assistindo. Deve estar na igreja. Cariline Rodrigues botou. Ó, só uma batatinha. Ó, Luiz. Obrigado, rapaz. Ó, olha aí, ó. Cara, como eu sabia que iria vir uma pizza, eu trouxe minha marmita, né, meu filho? Eu amo preparar. Aí? Mostra aí, Neto, mostra aí. Aqui, ó. Um crepe 10 com ovos, certo? E requeijão light, amigo, viu? Vocês vão passar e vão dar daí, viu? Cadê? Mostra aqui, ó. Mostra. Alô, Breno. E, ó, minha ceia aqui, certo? Anda assim agora, meu querido, viu? Não, eu posso ser sincero? Pode, meu querido. Eu tô me inspirando em Neto. Tô vendo. Já vou ligar o computador porque só gastava um pulso da descarte, né? Dava meia-noite e até 6 horas da manhã. Dava meia-noite, eu entrava na internet, vai. Entrava. Não vai dizer que é antes de mim não, porque você é mais doido que eu, certo? A gente ia lá no site da UOL, aí tinha várias caixinhas assim, ó. Natal, Mossoró, a gente entrava e começava a paquerar. Massa, né, meu irmão? Só que eu comecei antes disso, cara. Eu comecei ainda no Disque Namoro no Orelhão, viu? Boa noite, Paulo Neto. Pode falar agora. É porque assim, sabe? Pensar pra você, assim, as dificuldades que eu tive foram extremóis. Em Ceramirim eu não tive dificuldade, sabe, Paulo Neto? Ceramirim, eu acho que Deus viu o que eu passei em extremóis, que eu sofri muito em extremóis, geralmente com pessoas, né? E eu sofri muito em extremóis que cheguei ao ponto de eu sair do emprego e dizer, não, a partir de hoje eu vou tomar conta. Mas quando eu cheguei em Ceramirim, eu acredito muito também ali de ser um local onde eu nasci, de ser um local onde eu me criei, e um local onde eu me sentia muito à vontade, e era eu com as portas fechadas e o povo batendo para ser atendido. Eu ainda estava arrumando a mercadoria nas prateleiras. Eu lembro que foi após o carnaval. Eu reformei a loja no período do carnaval e quando eu voltei, acho que foi quarta-feira de cinzas para quinta-feira de cinzas, eu disse, eu vou abrir na segunda-feira. Só que como o meu tio tem a oficina do lado, meu tio dizia, ó, menina, meu sobrinho tá abrindo aqui, ele tem. E era com as portas fechadas, tentando arrumar mercadoria e os clientes querendo comprar, né? Então, para ser bem sério, assim, questão de Ceramirim, que eu peguei o meu foco total e minha energia todinha e usei na loja, né? Então eu sempre gostei muito de divulgação, eu sempre gostei muito Na época, eu lembro como fosse hoje, se o camarada viesse pedir um patrocínio para um torneio de pescaria de piaba, eu dava, Eu lembro disso aí também. né? Então eu peguei um nome muito rápido dentro da cidade, né? Assim, porque novidade a galera vai, né? Na época quase não tinha novidade dentro de Ceramirim. Então quando eu abri em Ceramirim, eu divulguei em rádio, divulguei em parede, divulguei
em carro de som, em moto de som, em evento, em time de futebol. Eu era pequeno, mas só que meu nome em pouco tempo se tornou grande. Meu nome sempre e até hoje é muito maior do que eu. Um dia eu cheguei na sua. Sabe, né? Eu agradeço muito o Sebrae, né? Nunca fiz faculdade, mas assim, quando eu conheci o Sebrae, e foi até gratuito, né? Você pode entrar no site do Sebrae e se cadastrar. E tem vários cursos gratuitos no Sebrae para quem quer empreender. O passo a passo, formação de custo, marketing, caixa, fechamento de carta, imposto. Eles dão uma assessoria muito grande, né? E se quiser procurar a CDL Saramirim também, que tem uma equipe bem bacana, que também leva o Sebrae. Uma parceria muito grande. Então, quando eu fiz o meu primeiro curso no Sebrae, primeiro curso não, o primeiro curso que eu fiz foi o Empretec. Depois do Empretec aconteceu um curso em Natal, que era uma semana de cursos. Cada semana era uma semana de um curso diferente para a empresa, né? E a primeira era finanças, se eu não me engano. E eu lembro como se fosse hoje, na minha primeira aula no curso que teve no Sebrae, em Natal, e o consultor disse: eu vou dizer 10 tópicos que todo empresário, quando começa, ele erra. Dos 10, eu levantei a mão 12 vezes, porque teve 2 tópicos que ele disse na época que eu levantei as 2 mãos, né? Eu tinha errado 2 vezes. Então, a gente, para começar hoje uma empresa qualquer, para você abrir uma empresa hoje no estado ou no Brasil, você não tem faculdade. Você não tem. Você pega um contador, ele não vai lhe ensinar o que é para você fazer na empresa, né? Então a gente hoje, para abrir uma empresa, nem que seja um carrinho de confeito, a gente meio que abre com os olhos fechados, sem saber o que fazer, né? Imposto, calcular o preço da mercadoria, a gente se baseia muito pelo preço do concorrente, que isso é muito errado, né? E na época, eu com 22 anos, não vou dizer a você que eu acertei tudo. Na realidade, eu sou bem sincero em dizer que até hoje eu erro mais do que acerto. Certo? Até hoje. Eu erro muito hoje ainda. Só que dificilmente você vai me ver errar 2 vezes a mesma coisa. Hoje, principalmente, né? Entendi. É, E a vida não é só de flores, cara. com certeza. Né? Tem os espinhos também. Eu tô Que até eu. filosófico hoje, hein? Ah, não, sabe o que é o. Acredita, assim, que eu sempre gosto de ver o lado bom das pessoas. Você acredita que e a questão do mecânico de moto, assim, a maioria é tão desqualificada que na cabeça dele ele ia mandar a camisa para retífico, ia chegar lá e ele ia dizer o não. Às vezes não foi nem por maldade, é por falta de informação mesmo. Porque pouca gente sabe, pouco lojista de moto sabe disso que vocês que tá da sua Quer ver moto, outro entendeu? exemplo? Pode dizer. Que é chato, viu? Oh, meu Deus. Tô falando que o excesso e a falta prejudicam o motor. Certo. Não da mesma Queria maneira. mandar um abraço aí pro meu vizinho aí, o Matheus Fagundes, certo? Tá aí assistindo com a gente. Mas ajuda, né? E hoje o motoqueiro em si, hoje assim, se a gente for, assim, isso é o número da minha cabeça, né? Eu acredito hoje que 90% do motociclista. Boa, motociclista. É. Motoqueiro a gente apanha aqui daqui a pouco. Ah, mas eu gosto de motoqueiro também. Eu gosto da galera do Você grau. vende tudo. Meu filho. Não. Quem quiser, meu filho, olha, Deixa eu mandar aqui um abraço tem homem aqui. que gosta de ser chamado de mulher e mulher gosta de ser chamado de homem. Tem motociclista que gosta de ser chamado de motoqueiro, tem motoqueiro que gosta de ser chamado de Deixa eu motociclista. mandar um abraço aqui pra 2 pessoas que. Deixa eu voltar. Terminar, pra não perder o raciocínio, Pode tá? falar. E 90% dos motociclistas e motoqueiros e a galera do grau é um pouquinho mais informada. A galera do grau, ela realmente, a galera do grau, ela entende como é que funciona o motor, né? A galera gosta de adaptar muita coisa. Mas assim, 90% do motociclista hoje, ele não, ele na realidade, ele só sabe uma coisa da moto dele. Andar. Não. Não, andar também, mas ele só sabe que tem que trocar o óleo com 1.000 km ou com 3.000 km. Andamento Mais nada, e né? combustível. Ele não sabe que uma vela tem que ser trocada com 8.000, ele não sabe que um fio de ar tem que ser trocado com 12, né? E só é isso. Aí a única coisa que ele sabe é isso. E a gente da Neto Motos gosta de informar, né? E o maior problema hoje, se todo motociclista, antes de comprar uma moto, fosse obrigado a estudar pelo menos uma mecânica básica do motor e de uma moto, como é que funciona, hoje eu tava rico, pô. Porque a galera não ia trocar a vela com 40 mil, a galera ia trocar na quilometragem certa. Então, um motociclista hoje, bem informado para mim,
é 100 vezes mais lucrativo do que um motociclista que não sabe de nada. Deixa eu te contar uma história. Conte. Vi aqui ali atrás, Uma bicicleta? tem uma bicicleta. Se você andasse mais de bicicleta do que de moto, você tava mais É, magro. mas ele não é... Acaba de peia. Mas ali, né, ali atrás ali, tem alguns modelos. Eu gosto muito de moto. Na época, Também, Neto, gosto muito de moto. a duas rodas e apenas ter a oficina e uma loja como todo mundo tinha já não era mais suficiente. Quando foi que você deu essa virada de chave? Cara, é o seguinte, né? Nas dificuldades a gente vê as oportunidades, né? E para você, tanto para você quanto para muita gente aqui do ramo da gente, é a pandemia, né? A pandemia foi onde eu passei minha maior dificuldade e onde eu tive o meu maior crescimento. Eu acredito que não só eu, mas todo mundo que soube aproveitar a pandemia, todo mundo que não teve medo dela e fez o que tinha que ser feito no momento de você ter feito, teve esse crescimento, né? Porque quando a pandemia veio, eu sei muito também sobre a sua realidade, que você passou, principalmente o seu segmento, Eu né? falei, eu É, quebrei, isso aí é eu diferente do meu, cheguei, né? eu cheguei à No, miséria total. no meu segmento aqui, que eu fiz até vídeos criticando a administração da época, e não Lembro. me arrependo, né? Porque eu tava defendendo o meu pão e o pão da minha família, não só minha família de sangue, mas Sim. meus funcionários, né? E todo o segmento, Então né? a Porque você, gente, na época, você representou muita gente, né? a gente vinha bem, a gente já vem num crescimento bacana, a Neto Motos, porque quando veio a pandemia, o camarada disse, fecha 3 dias, né? Então, 3 dias ninguém quebra. Mas quem vende o almoço para comprar a janta, o segundo dia já tá com fome, né? Então, quando veio a pandemia, todo mundo se assustou. Eu também me assustei, só que além de eu ficar assustado, eu também não fiquei parado esperando. No momento que a pandemia veio, que disse, você não pode abrir. Eu disse, tá certo. Giovanni, vai atender os clientes aqui nas oficinas deles, no interior. Foi onde começou. Giovanni começou, agradeço muito ele, tenho uma gratidão enorme, porque no momento difícil, né, de doença e tal, ele saiu pra rua para buscar a venda para a empresa. Mas Deus foi tão bom com o meu segmento, não vou dizer só com a minha loja, né? A gente vendia mais de porta fechada do que porta aberta, né? Esses R$ 600 que Bolsonaro, o governo federal, deu à população, a 90% não usou para comprar comida, né? Usou para comprar roupa, usou para comprar móveis, usou para ajeitar a moto. Então, esses R$ 600 que ele deu à galera, que você, se essa situação que você era uma das pessoas que mais precisava e não recebeu, Não recebi. que eu também não quero tocar no assunto, né? Porque é um assunto Tranquilo. pessoal, seu, né? Não Não, meu, mas tá de boa. né? E assim, esses R$ 600 ele movimentou muito comércio. Então, eu não tinha medo de comprar. Eu tava vendendo, tava comprando. E também tive a ideia de botar a questão da venda, do vendedor na rua, né? Do vendedor atendendo na oficina. E quando a pandemia foi embora, eu disse, eu vou criar aqui uma distribuidora. É, E foi onde eu vi a oportunidade no meu mesmo segmento, fazer outra variação dele. foi Jonas Filho botou aqui uma pergunta assim, Neto, qual foi sua maior dificuldade na transição do varejo para atacado? Depois eu quero perguntar que Ra- dentro da mesma pergunta, né? Rapaz, Foi aí que surgiu a NT, Motoparts? NT Motopato. A maior dificuldade é a margem, que é muito baixa, e o custo, que é muito alto, né? Aí quando você pega uns concorrentes, que eu tinha os concorrentes a nível municipal, né? Porque motopeça a gente só concorre com as motopeças da cidade, né? Eu não vou concorrer com a motopeça de Natal, por exemplo, porque o meu cliente raramente ele vai fazer serviço em Natal, eu não vou estar brigando com uma loja de Natal para fazer serviço em Aramirim. E no atacado é totalmente diferente, né? No atacado você concorre com estadualmente e concorre com o Brasil todinho, né? Tem galera de São Paulo que vem vender o cliente que você está oferecendo mercadoria. Tem a galera de Fortaleza que o telemarketing liga para o seu cliente aqui digamos, de Capela. Então, é a concorrência que é a maior dificuldade hoje e a questão dos custos e da mágica é muito baixa, né? Você acha que hoje a maior dificuldade de hoje é a questão da distribuição, do envio? Não, a maior dificuldade hoje, como eu estou dizendo, é os custos elevados e a margem baixa. Porque os concorrentes, eles vendem muito, muito barato, muito baixo. Então, se você não trabalhar ali no limite ali, né, se você não tiver um contador bom, um contador que não faça você pagar imposto que não precise,
Você não tiver ali os custos na ponta da linha, saber exatamente quanto é que você está gastando para fazer a entrega tal, né? E aí você se perde e não vai não. E na questão do atacado, assim, você tem que ter o erro mínimo. Eu digo que não pode errar, mas todo mundo erra. Se o seu erro ali tem que ser mínimo, porque você trabalha com uma margem muito apertada, sabe? Porque os passeios não era eu que fazia, né? Você só patrocinava. Exatamente. Só que aí o que acontecia? Passeio de moto, a responsabilidade é muito grande, é muita moto. Você fica responsável ali por 300, 400 motos, menino de menor, moto atrasada, entrando no terreno do povo. Eu nunca quis me envolver com isso, não. Eu gosto muito de ser responsável Mas pelas sempre, minhas mas sempre atitudes. você ia, Só que quem. andava. Eu sempre ia, né? Já até teve um ano que eu nem cheguei lá, voltei. Sofri um acidente e voltei, no primeiro ano que eu fui. Afonso Bezerra, que era o passeio mais falado da cidade, né? Só que Quem que promovia? Tu lembra? quem promovia era Neilton. Né? Só que ele sempre saiu lá de frente de Badaró, né? E quando eu cheguei em Saramirim, aí eu comecei com minha mentalidade, comecei com ele. Na época ninguém colocava o patrocínio nas mangas, geralmente era nas costas ou na camisa. E quando ele veio me pedir patrocínio, eu disse, eu dou patrocínio, Neilton. Agora eu quero. É quanto? Nas mangas. Eu disse, nas mangas ninguém nunca botou. Eu disse, sim. Mas na minha visão era que meu nome, digamos, de 30 centímetros na manga ia ser mais visível do que um quadradinho nas costas, né? Eu disse, eu quero nas mangas e eu quero aqui na frente, embaixo do símbolo do passeio. Eu disse, mas na frente, né? Ninguém nunca colocou na frente. Eu disse, sim, mas eu quero. Isso é muito novo. Ele disse, é R$ 600. Eu disse, pronto, eu quero. Mas eu quero que o passeio saia de frente da minha loja. Aí todo ano eu patrocinava, dava um valor bem legal para ele, para ajudar, porque eu sei que essa galera não tem lucro. Muita despesa, muita responsabilidade pro lucro que tem. Então eu usava o passeio dele para promover a minha empresa. Então, com pouco capital e pouca responsabilidade, eu ganhei muito nome com isso. Porque você vai ver rodando dentro da cidade ainda camisa com mais de 10, 12 anos com o nome Neto Motos. E você me convidava ali pra fotografar ali. A É, galera era uma certeza. resenha boa. Nesse tempo o Instagram nem tinha muito, Era no Facebook, né? Facebook. Eu tenho muita foto no Facebook ainda. Deixa eu fazer um contraponto E a aqui. qualidade sua é superior a muita qualidade que a galera faz hoje, você percebeu? Sim. Se a gente for puxar 10, 12 anos atrás, a qualidade das suas fotos. Às vezes eu salvo algumas fotos do meu Facebook, eu tenho tudo no meu Facebook. Se a galera quiser ver a foto dos passeios, eu tenho mais de 1.000 fotos no meu Facebook. Só ir lá em Neto Cavalcante no Facebook que tá lá os álbuns em separado. E as que tem qualidade foi Paulo Neto, as que não tem foi com meu celular. Eu queria fazer um contraponto. Né, cara, assim, quando a gente tá conversando, a gente tem mais tempo de pensar. O fluxo é menor. E eu sempre fui de fazer, eu sempre fui um cara que quando eu não tinha ideia, eu buscava ideias de outros segmentos para adaptar no meu, né? Eu não tenho vergonha de falar, né? É inteligente não é o que faz, né? Inteligente é o que copia melhor do que o que faz. Inteligente não é o que faz o CD, né? O inteligente é o que pirateia o CD, né? Tá entendendo o contexto? Por isso que eu digo, eu vou falar muita merda. Mas assim, eu copiava muito e até hoje eu copio muitos segmentos, certo? Quando eu vou numa empresa assim grande, eu vejo alguma coisa diferente, aí eu fico pensando, será que melhoraria aqui o atendimento da minha empresa, né? E eu sempre fui assim, né? E como eu vim como eu vim de vendas, eu tive muito treinamento nas empresas que eu passei. E eu era um cara que eu ia pro treinamento, eu não ia pro treinamento para estar brincando e para estar conversando. Eu ia para aprender e para poder fazer no meus clientes e vender mais. Então eu trabalhei em multinacionais que fazia treinamento. Eu lembro que eu fui em Fortaleza e fazia tipo show do milhão quando eu tava no auge, show do milhão com o Silvio Santos e tudo. Eu ficava encantado com marketing, eu ficava encantado com divulgação, com tudo. E aquilo me fascinava, sabe? E quando eu tive a minha empresa, que eu pude fazer um pouco que eu aprendi nela, eu fiz, né? Eu fazia um chave. Primeira coisa, eu fazia um chaveirinho simplesinho, chaveirinho de cordão de corrente, de chave de ignição, né? E eu tive a ideia, o rapaz fazia o chaveirinho vermelho, preto, verde e azul. Aí isso quando eu comecei, há 15 anos atrás, assim, acho que foi no primeiro ano que eu abri a loja de Saramirim. Eu cheguei pro cara que fazia o chaveiro, não faz rosa pink, não? Eu disse, rosa pink? Disse, é. Rapaz, ninguém nunca pediu. Eu disse, não faz, não?
Vou ver se eu acho os cordão rosa pink. É que o cara trouxe, mano, parecia chicleta dos cordãozinhos, não sei se você lembra. Uhum. Meu filho, aqueles cordãozinhos, foi uma febre tão grande que vinham os clientes dos concorrentes só pedir o chaveiro e não fazer o serviço. Mas ele vinha conhecendo a minha empresa, né? Então, é poucos detalhes que a gente faz que faz total diferença. Porque empreender é isso. Diga, Bruno Prime botou assim: Neto, o que você me diz sobre a frase corriqueira de que as pessoas de Ceramirim não valorizam o comércio de Ceramirim? Aí vamos lá, né? Tem um contraponto aqui. Eu brigo muito com um colega meu que tá sentado aqui do meu lado, sabe? Cara, eu não acredito nisso, não, né? Hoje eu só tenho o que eu tenho por causa da galera de Saramirim. O que eu acredito hoje é que tem muito comércio Saramirim que não valoriza a população de Saramirim. É totalmente contrário, né? Porque se eu sou de Saramirim, eu não vou querer gastar combustível para ir comprar em Natal, né? Não tem nem lógica, né? Então, se você der um atendimento legal, se você fizer mais para o seu cliente do que você é esperado, ele não vai comprar em outro lugar, em outra cidade, não. Essa frase aí que a galera usa, pelo menos no meu comércio, não funciona, porque hoje eu dependo 100% do público Saramirim, minha oficina e minha loja, né? E hoje eu tô do tamanho que tô com a quantidade de funcionários que eu tô, por causa da galera de Saramirim. E tenho muita gratidão por toda a população de Saramirim. E o que eu puder fazer pela minha cidade, irei fazer. Tá bom, Exceto entrar na política. pronto. O que Neto não entende. A lançou e botou as camisas com o nome Neto Motos andam até hoje em São Paulo. Gente, Rapaz, eu lembro como se fosse hoje, Paulo Neto. Tava tendo aquela rebelião lá no Alemão, tu lembra? Tu lembra que teve? Rebelião no Alemão, no Morro do Alemão? lembro. Aí tinha um repórter da Globo, pô, entrevistando. Quando dá fé, o cara lá atrás assistindo com a camisa da loja. Foi mesmo? Foi. Foi Alan? Não, foi ele não. Mas tem uma camisa lá na tragédia lá que os caras meteram bala. É chão, bebê. Gente, se usar ali da Cara. situação. Mas a gente tem que pensar por outro lado também, sabe, Paulo Neto? O cliente que ele quer fazer um mal à empresa, ele tá fazendo mal a ele mesmo. Rapaz, agora eu lembro. Mas teve uma cliente que chegou lá na loja e trocou a bateria da moto dela. E a gente repassou pra ela que a moto dela precisava fazer uma revisão elétrica e tal. Ela não fez, só queria trocar a bateria. Acho que foi 5 ou foi 6 meses depois. O marido dela lá de frente 24 horas, ele foi dar na ignição e a moto pegou fogo, sabe? Aí ela foi bem simpática lá na loja, bem simpática mesmo, não se alterou, bem educada. Disse, ó, minha moto pegou fogo, assim, assim, e a culpa é sua porque os bombeiros disseram que foi você. Está certo. Aí procurei as carenagens da moto dela pra consertar, não achei, depois chamei e falei, quanto é que é essa moto aí pra gente se livrar? Que Ela disse, moto era? é uma Trax 125, uma roupa de bis. Aí eu disse, 2.700. Aí, tá certo, pega o dinheiro, deixa a moto aí. A moto tá lá na oficina, né, que a gente precisa fazer mandato. Pegar uma moto, alguma peça, alguma coisa, a gente tá com ela lá na oficina até hoje. Tá? Devido E não de perdeu. lembrança. E não criar. Mesmo que você não tivesse errado, não criar um Cara, nome, uma coisa negativa. não é nem isso, cara. É assim, eu tenho uma filosofia de vida na minha empresa e eu gosto muito de se colocar no lugar do cliente. Eu sou. Meus próprios funcionários, até Alberto, que é o chefe da oficina, mas, homem, Neto, você é muito besta. Meu pai dele do mesmo jeito, Neto, você é muito besta. Fulano de tal faz isso com você, faz mal a você e você é muito besta. Eu dou uma resposta pra todos os dois, basicamente a mesma resposta. Eu disse, pai, eu sou muito besta. Mas olha onde a gente tá e olha onde ele tá. Pra Alberto eu digo do mesmo jeito. Eu sou muito besta, Alberto. Eu fiz essa besteira pra esse cliente. Mas hoje, se você chegar 3 horas da tarde lá na loja, a maioria dos dias a gente não consegue mais fazer serviço demorado. A gente tem que agendar para outro dia. Então eu sou muito besta com minha oficina lotada. Eu sou muito besta estando no melhor de quem se aproveitou de mim. Então eu prefiro ser besta e tá crescendo do que ser esperto e não sair do lugar. Um ponto aqui que eu quero falar é o seguinte. Sempre, É por isso que eu lhe eu admiro sempre muito. gosto de ver o bem nas pessoas, por mais que elas me mostrem o mal. Assim, até em casa, até pessoalmente, às vezes né, a gente tá conversando em casa com a família e a família vai falar uma situação que aconteceu. Eu sempre gosto de ver o outro lado da questão. Sempre, ó, será que foi assim mesmo? Será que essa pessoa não fez isso enganado? Então, assim, o pessoal diz, não, né, você é muito besta. Não é que é besta, é porque a gente tem que sempre ver os dois lados da história, né? Então, se a pessoa fez isso comigo, eu não consigo ver o mal nela. Sigo só que ela não teve condições de assumir os compromissos
E não existe bom pagador sem dinheiro, né? Aí eu aprendi na minha vida, né? Quando você ficou sem dinheiro, você ficou devendo muita gente. Aí você não é uma má pessoa, você não quis enrolar ninguém, você nunca quis deixar de pagar. Se você tivesse o dinheiro, você pagava. Só que não existe bom pagador sem dinheiro, Paulo Neto, Verdade. né? É uma coisa que eu aprendi. E dinheiro não leva desaforo de ninguém. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Não concordo muito, mas eu sempre escuto um colega meu falando e fica muito nessa realidade. Como pra gente. De, de Foi o ápice, não 150 foi? visualizações, Ali. rapaz, foi um dos, mas ali foi o primeiro, que hoje a galera, a maioria mais cliente mais antiga, ele lembra, né? Porque a galera compartilhava em São Falinho! Paulo, em todo canto. Mas eu fiz muito vídeo. Porque na realidade, eu vou ser bem sério com você, sabe, porra? Assim, eu uso minhas redes sociais meio bagunçado. Tem uma hora que eu tô dando dica de empreendedorismo, mas só que 99% é só resenha, pô. Porque a gente já vive num mundo tanto cheio de preocupação que eu não vou usar redes sociais pra tá chorando, pra tá reclamando. Eu uso minhas redes sociais pra se divertir. E como você diz, né? A Neto é a cara da Neto Motos. Então, assim, eu tenho uma qualidade muito boa na minha empresa que pelo menos hoje nem tanto, porque hoje eu fico muito tempo ocupado com certas questões administrativas. Mas quando eu ficava na frente de loja, eu conhecia, digamos, 90% dos meus clientes, não era nem pelo nome dele, era pelo apelido, né? Tipo assim, quando eu vi o cara, eu já sabia qual era a moto dele. Quando o cara chegava, disse, aquela moto tal, 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 é. Então, antes do cara descer da moto, eu já soltava um apelido pro cara, o cara já vinha rindo pra perto de mim, e você era um desses, né? Quando você chegava, eu já soltava uma brincadeira com você, e isso eu levei para redes sociais, né? Neto, alguém já chegou a querer. Pronto, você brinca muito com Porronga, com Mariazinha. Alguém já chegou a te criticar? Alguém levantou um dia. Um dia Rapaz, alguém se doeu por Porronga e por rapaz, Mariazinha? não, isso, tu acredita? Não. Acredito. A única pessoa que me orientou uma época, acho que foi você, se eu não me engano, Neto. Foi você ou foi outra pessoa, né, Neto? Usar a imagem do funcionário e Não, tal. Eu não lembro se foi eu você, comentei assim. mas assim, Porque, porque eu até entendi você na época, mas assim, não, eu vou explicar o que foi que eu falei na tinha época. uma música de Mariazinha, alguma coisa desse tipo. E como ela ficava botando álcool em gel na mão dos clientes, a gente começou a chamar ela de Mariazinha. E é a parte da igreja dela, que ela já faz parte da igreja dela há muitos anos. Lá mudaram o nome dela também, que é o próprio pastor, a pastora, os fiéis lá, tudo chama ela de Mariazinha. Então, é Mariazinha, né? Mas só que o nome Mariazinha eu já fui no cartório, já registrei, que é Coisa boa. propriedade da Netmoto, sabe? Já disse a Pronto. ela. Aí ele botou Mariazinha é top, talento tem demais, com certeza. Aí Porronga botou aqui, sobre acidente de Porronga, como foi isso, né? Simplesmente, ele queria passar um dia sem trabalhar, se jogou, Foi não, rapaz. chamou o VAR. Problema de porronca, porque ele tem muita, sabe? Ele tem muita falta de sorte. Pra não dizer azar, né? Porque ele vinha em linha, ele vai pra Afonso Bezerra e volta, cai 10 vezes e não quebra nada, né? Aí ele tava no horário de trabalho, sozinho ali de Zumbi, pra voltando pra Saramenina, aquela estrada de barro, numa linha reta, a areia baixinha, ele cai em cima do ombro e quebra a cravícula, sabe? Interessante que eu levei ele no hospital, aí todo mundo chegava e dizia, né? Esse menino só é acidente de moto. E ele vinha sem capacete, era. Disse, não, amigo, ele foi o braço dele aqui. Aí foi, pô, porque você já foi no Alfredo? Você vai no Alfredo? Primeiro você Sim, vai na primeira salinha, né? sim, sim. Aí o cara perguntou, foi o quê? Foi um acidente de moto. E ele vinha sem capacete? Aí eu disse, não, tá sentindo o que eu disse, é o braço. Aí a gente foi lá no Tô médico. passando mal. Aí a gente foi lá no médico, né? Aí o médico lá ficou na fila, esperou. Aí o médico disse: Foi o quê? Eu disse: Foi um acidente de moto. Ele disse: Ele tava sem capacete? Eu disse: Não, não tava de capacete. Ah, vai bater o raio-x. Aí quando foi pro raio-x, ele foi sozinho. Quando ele voltou, né? Que o raio-x ele não imprime mais, foi pro médico, né? O médico disse: Não, não tem nada quebrado aqui, não. O seu crânio tá bom. Aí eu disse: Não, mas foi o braço. Eu disse: Não, mas o rapaz bateu o raio-x da cabeça dele, sabe? Do rosto. Lanche. Rapaz, a questão do lanche, eu vou ser bem sério com você, Paulo Neto. A questão do lanche é porque tinha um rapaz que vendia um lanche bom lá, o funcionário gostava. Só que aí o cara só fazia, digamos, 100 lanches. Aí ele começava a rota dele pela BR, né? Que é a opção de carro. E quando chegava, ou chegava só o resto dos lanches, ou não chegava. E tinha dia que o outro rapaz também não ia pro lanche, aí ficava. Aí
Isso não foi nem comigo, porque eu nem lanchava. Eu não sou nem muito de lanchar, coxinha, pastel. Aí simplesmente, né, pedia muito. Eu acho que eu nasci um pouco à frente do meu tempo, sabe? Somente do meu ramo. Meu ramo é um ramo muito ainda pouco evoluído em certas coisas. E a galera tem muito, como é que se fala? Tem muito aquele de esperar o cliente vir até sua loja, né? E eu já sou um pouco diferente. Eu gosto de ir até o cliente e fazer pelo cliente mais do que ele espera da loja, né? E a questão do reboque foi justamente isso, né? Se eu posso ir buscar a moto do cliente que tá no prego, por que eu não vou fazer isso, né? Porque tanto vai ser lucrativo para ele como para mim. Porque se o camarada tiver no prego, digamos, lá na igreja, e tu acha que ele vai esperar, ele vai empurrando até a oficina mais perto, ou ele vai ligar para um carro buscar a moto dele e ele vir no carro, por mais que a oficina seja mais longe, né? E com isso a gente gerou confiança do cliente. E hoje, digamos, hoje eu tenho uma pessoa só para buscar moto. Hoje eu vou buscar de 5 a 10 motos por dia. Ele é amigo meu de infância. Fábio tem mais parte do corpo quebrado do que. A família dele mora lá na Rua da Loja. Fábio tem mais parte do corpo quebrado do que junta, meu filho, porque só. Cada passeio que o Fábio ia, quebrava uma parte, quebrava um pedaço do corpo. Uma coisa que pouca gente lembra, eu não lembro se você foi totalmente você. O grupo Fosse Ação, teve alguns eventos também que foi você que trouxe, não foi pra cá? Não, o grupo Fosse Ação foi a Honda, sempre foi a Honda. Você só patrocinou, no caso, só patrocinou no caso, né? Quem sempre trouxe Fosse Ação foi a Honda. Que, assim, eu nunca mais vi aqui pra Saramirim, é um show à parte, né? É um show de encher os olhos. Você falou do pessoal aqui do Grau hoje, que é um segmento que tá crescendo muito. Deus abençoe, minha filha. Chegou agora, mais velha, viu? Cheguei pra... Oh, que lindo, Maria Alice. Tô juntando dinheiro pra fazer aniversário de 15 anos, Paulo Neto. Show de bola, eu vou estar lá. Rapaz, Júnior Magnata tá... Eu vi aqui uma resenha aqui que tá querendo voltar pra loja, viu? E aí, Neto? Rapaz, ele tá querendo voltar pra loja desde o dia que ele saiu. Porque 90% dos meus funcionários que se desligam da empresa, eles querem voltar, sabe? Não sei o que acontece com a Netmoto. Geralmente, quando um funcionário sai da empresa, sai com raiva, né? E, digamos, 95% da galera. E a gente vem a cada R$ 100 em compras, você ganha um cupom e concorre a 100 prêmios, né? Quais são os prêmios assim, Neto? Rapaz, tem capacete SX, tem revisões, tem capacete SM, tem kit transmissão, tem amortecedor, 100 prêmios. Eu tô bolando também uns kits, camisa Neto Motos, copo, pra todo ganhador ganhar também. Tem umas camisas aqui de Feliz 2025 já pra o pessoal já ter o look já da virada do ano com o Neto Motos, né? Rapaz, teve um tempo aqui em casa que você dizia assim, vamos tomar suco, meu amigo. Era só copo da Neto Motos, né? Era só copo Neto Motos. Esse aqui eu tenho um vídeo que acho que eu já postei. Eu vim na rua com a camisa de Neto Motos e o cara vinha com a camisa de Neto Motos também. É um time de futebol. É porque assim, é como eu tenho dito. Cara, quem não é visto não é lembrado, né, cara? Às vezes muitos clientes não, muitos amigos diziam, Neto, pô, tu não precisa gastar mais dinheiro com divulgação não, pô, tu já é muito conhecido. Doce engano, viu? Né? Aí eu disse, cara, não preciso não, né? Eu disse, não. Eu disse, final de ano tu vê muita Coca-Cola passando na Globo. Quem é mais conhecido, eu ou a Coca-Cola? Eu disse, a Coca-Cola. Eu disse, porque ela faz mais propaganda do que eu, danado. Eu disse, não sei. Eu disse, filho, quem não é visto não é lembrado. Hoje, se você for em Saramirim e andar, digamos, andar, nem que seja 5 minutos de moto em Saramirim, você vê meu nome em algum lugar. Se você for no enterro, tem alguém com um chaveirozinho da Neto Motos. Se você for no almoçar, tem alguém com a camisa Neto Motos. Se você for um caixa no comércio, o camarada abre com porta-documentos ou uma carteira da Neto Motos, né? Que tudo isso é investimento que não é pouco, não é mas pouco. Isso traz o retorno. Você falou um negócio aí... Não traz retorno a curto prazo, né? Exatamente, porque isso não traz venda para a empresa, né? Você acha que a Coca-Cola não gasta quando ela chega num bar e diz assim, eu vou trocar toda a fachada da sua loja, vou botar aqui o nome da sua loja. A NT já faz fachada para alguns clientes, já, viu? Mas a Coca-Cola aqui, Coca-Zero aqui. Comer uma pizza inteira. Tá rindo tô de aqui. dieta, uma Coca-Zero. Rapaz, mas a pergunta que não quer calar. Quebrou, ficou sem dinheiro aqui. Eu fiquei na miséria. Quero com você, volto pra Paulo igreja. Neto. Deus me usa de várias maneiras. Eu creio. Com várias pessoas diferentes.
E Deus além, é uma frase que eu sempre digo. Deus me dá mais do que eu mereço. Você me falou isso já. Né? E às vezes eu não entendo porque Deus me abençoa tanto, porque eu sou tão pecador, né? Aos olhos dele, né? Já lhe expliquei já, não foi? Já. Então, mas eu não entendo, né? Essa é a sua visão. E assim, o povo diz, Neto, empreender é difícil. Pô, Deus me abençoa tanto, Paulo Neto, que eu não acho difícil empreender. As coisas só vai acontecendo na minha vida. Porque no momento que você abre uma empresa, e realmente aquela empresa você não visa só o lucro, você visa ajudar pessoas, visa resolver o problema, as dores daquelas pessoas, não tem como dar errado. Agora, se você abre uma empresa para enricar, a probabilidade dela de você empobrecer é muito maior, né? Então, no momento que você, quero trabalhar, quero abrir uma empresa para mim ficar milionário. Cara, você conta no dedo as pessoas que ficam milionárias hoje em dia, né? Mas eu garanto a você, no momento que você realmente se colocar no lugar do cliente, fazer mais do que ele espera por você, nem que você venda um carrinho de confeito, venda ali confeito, eu garanto a você que Paulo Neto vai sair daqui a ser bem atendido pelo carrinho de confeito lá embaixo. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala, bebê. Quebrou, ficou sem dinheiro. Os dois. Teve uma época que, assim, todos os anos melhores do ano, melhores de tudo, você sempre ganha. Top show, top marketing, top tudo. Tudo comprado. Mas como é que... Ganhei pra estilista esse ano, cara. O cara mandou aqui no privado. Conta isso Como aqui. é que... Múcio disse. Peraí, como é que tu ganhou uma... Teve uma época que tu ganhou pra bombeiro, desinfetante... Múcio mandou agora, Múcio. Eu só não vou chamar ele de palhaço porque eu sei que ele não gosta de ser chamado de palhaço. Melhores do ano... Mostra pra câmera ali, ó. Melhores do ano, será Mirim. Ganhou pra quê? Estilista. Eu não me sinto muito à vontade. Eu até tava falando com o Felipe da FB, sabe? É uma coisa pessoal minha. Às vezes eu tava lá comprando suplemento a ele. Quer dizer, o preçozinho top, viu, da FB Suplemento. Não sei nem se eu posso divulgar aqui. Pode, que eu comprei ele também. Foi? Eu comprei ele, um abraço lá. Patrocina aqui a gente, às vezes eu tava lá com ele, aí chegava um cliente dele. Olha aí quem tá aí? Neto Moss. Meu filho, eu fico tão acanhado com isso. Fico tão... Porque assim, eu não sou aquele cara que quando é chamado de Neto Moss se enche, acha que é mais do que ninguém. Pelo contrário. Eu fico logo murcho, sabe? Fico logo com vergonha, que eu sou muito tímido. Aí eu chamei até pra ele e disse, Felipe, ó, para de me chamar de Neto Moss, pô. Chama de Neto ou de Neto Cavalcante. Aí eu tenho meio essa resenha, sabe? Poxa, é Neto Moss, aí eu falo, grande merda. Rapaz, tá tendo 2 podcasts, viu, gente? Um aqui nos comentários. Tá aí. Eu já perdi uma mãe com 6 anos, certo? Eu tenho 2 anjinhos também, não sei se você sabe, mas tenho... Primeira gravidez de Caroline foi gêmeas, 2 menininhas. Não. Aí nasceram lembro. com 6 meses. Lembro. E faleceram em menos de 24 horas, certo? Lembro. Então, quando você diz que certas situações eu não passei, às vezes a gente passa por situações piores. Não, eu também. O primeiro filho com o Tais também eu perdi. Né? A gente perdeu. Perdeu, mas chegou a nascer? Não. Você chegou a pegar, não? Não. Na palma da sua mão, bem pequenininho? Não. Então, às vezes a gente pensa que passou por situações e aquela pessoa da frente não passou, mas às vezes a gente está totalmente enganado. Quando eu digo assim, você não sabe, mas também eu não sou de estar me vitimizando, eu gosto de falar coisas boas, né? Então, assim, eu já passei por muita coisa também, assim. E a vida é assim, a gente tem que agradecer as coisas boas que Deus dá e agradecer pela vida e pela oportunidade de um dia ser salvo e estar com ele nos braços dele. Você também perdeu também 2 irmãos, não foi? Já perdi 2 filhas, 2 irmãos, minha avó, né, que foi a que me criou, e a minha mãe. E muita gente vai se indo, né? Mas é assim mesmo. Faz parte, né? Neto. Fala, bebê. Quero aqui agradecer. Mas só responda a última pergunta que a galera quer escutar. Você quebrou ou ficou sem dinheiro, amigo? Na minha opinião, eu só... Rapaz, igual você chegou pra mim com a questão do podcast. Pronto, você falou que patrocinou de Jefferson, não foi isso? Patrocinei também. Pronto. Ele tem uma estrutura muito boa, só que aí eu acho que a questão de Jefferson é a questão de tempo mesmo, né? Ele seguiu no caminho do Instagram e viu, mas o podcast dele era muito bacana. Se você tivesse assistido, eu assisti. é muito massa. Você que gosta de moto, né?
Eu assisti, olha, deixa eu lhe dizer, quando... Sim, o básico, né? Você quer abrir seu próprio negócio, você não pode primeiramente visar o dinheiro, que é o que eu já falei aqui, né? E eu acho assim que começa como se fosse as contas de casa, questão de financeiramente, né? Você ganha um salário mínimo e você gasta, digamos, R$ 1.000, sempre vai sobrar, né? Mas se você ganha um salário mínimo, pega o limite do cartão, estoura, chega uma hora que a conta não bate. E a matemática de uma empresa é bem simples, ela tem que arrecadar mais de que gastar. Isso, empresa, pessoalmente, todo canto é desse jeito. E trabalhar com honestidade e sempre se colocar no lugar do cliente. Tentar sempre ver a dor do cliente, sempre resolver o problema do cliente, e não tem como dar errado. E acabar com essa historinha de plano B. Você só tem que ter um plano A e com ele até o final, até dar certo. Fazer igual o Paulo Neto, né? Ele tinha um plano A dele de viver de mídia, de foto, dessa questão do Instagram. Passou um tempo sem dinheiro, não quebrou. E tá aqui hoje com a gente, com dinheiro e com a empresa novamente reestruturada. E você é um case de sucesso, meu amigo. Parabéns, viu? Porque Obrigado. passar pelo que você passou hoje e não ter quebrado, ter apenas ficar sem dinheiro e hoje tá aqui com essa estrutura, né? Com os patrocinadores e fazendo sucesso, cara. Parabéns, né? Todo empreendedor Amém. que consegue isso, não, viu? A Deus a glória, e estamos aqui cada vez mais tentando fazer... Caramba, tanto comentário isso. Meu Deus do céu, tá em 2 podcasts, gente. É um aqui e um aqui no bate-papo. Pessoal, a gente começou aqui com 60 pessoas online. Já tá com 3 horas de podcast. Tem 22 pessoas aqui ainda, né? E eu quero agradecer aqui demais a Mariazinha. Quero agradecer aqui ao Magnata. Fazer a divulgação aí, a galera quiser lavar seu carro, quiser lavar a moto, é Júnior Magnata. Tem um lava-jato ali, ó. Do lado da Academia Ação Atlética, vizinha Academia Ação Atlética, certo? Que eu até perguntei se era teu, né? Não, é dele. Não, lembra que eu perguntei isso? E as motos dos clientes são lavadas lá no lava-jato do Magnata, certo? E meus carros assim, e concordo e sei com o que você fazia, com a galera faz hoje, né? Porque você... Como você falou, nós somos pessoas à frente do nosso tempo. Infelizmente, era no tempo errado. Eu acho muito bonita a questão de Jefferson, né? A quantidade de seguidor que ele tem, até de pouco doido com as presepadas deles, de fazer, né? Eu assisto todos os dois, sigo todos os dois. E é muito massa, muito massa. E na época da gente, a gente fazia uns vídeos pra botar no Facebook, né? De resenha, eu pegava porronca como Cristo, né? Como se fala assim, né? Pegava porronca como Cristo e fazia toda a milacria com ele. Eu já botei ele de luva de boxe, já botei ele jogando água na cabeça dele pra dizer que tava chovendo, já botei ele nos pneus, já botei ele dentro de uma caixa. Fiz tudo com ele. Porronca, hein? Porronca tem uns 30 e tarará. É mesmo. Pô. Porronca quando nasceu... Arena Verde... Porronca... Arena dos Paredões, vixe, Porronca, meu Deus. Eu fui... O menino dele tava no Valfredo, aí eu fui buscar ele no Valfredo, sabe? O menino dele teve um acidente com um cachorro que mordeu o olho dele, mas tá tudo bem. Aí fui buscar ele pra trazer ele pra casa, o menino dele, e no caminho a mãe dele vinha com a gente, né? E eu perguntei, como é que foi o nascimento de Porronca? A mãe dele disse, Neto, foi um pouco estranho, até hoje eu não entendo. Eu disse, por quê? Não, porque quando ele nasceu, geralmente o médico bate na bundinha. O menino chorar, né? E com o Porronca ele deu na cara. Aí eu disse, não entendi. Não entendi o que aconteceu com ele, não. Aí também queria... Aí quando queria botar a Porronca de volta dentro da barriga, e eu disse, não. Neto, não falo das poderosas até meia-noite. É 1 hora, né? Quer que eu tome mais? A gente faz mais. Você que sabe, amigo. Não tem pressa, não. Se quiser. Eu disse a galera, esses 25 aí que tá online Tem aí. 25 pessoas Vocês aqui. querem que a gente continue ou quer que encerre? Diga aí. Ela botou Caninga da Peste, Magnata. Vamos botar. E Encerra agora ou continua mais um pouco? Vamos até 11h30, pô. Então bora. Vamos falar dos meus personagens? Vamos mudar de assunto? Como assim, personagem? Oxe, cara, eu tenho... Você já assistiu Carlinhos Maia? Aham. Pronto, ele não tem uma vila cheia de personagens? Tem. Eu tenho a Neto Mosso, né? Conta aí. Né? Primeiro personagem que deu início a Vila Neto Motos foi... O taxista. Não, Peraí, me explica. Não, peraí. Porronca hoje é entregador da Neto Motos. Calma. Da NT Motopower. Calma. Neto, afinal, Porronca é garoto propaganda. Então, é porque
Eu nunca contrato um funcionário que tem uma função só. Tem que ter mais de uma. Moto propaganda. Encerrar lá na Arena Bauru, botava ele para cantar a última música, né? Então ele fazia o fechamento das festas. Ele também, ele é assustador de festa infantil, porque geralmente as crianças têm medo de palhaço, né? Aí quando os palhaços levam porronca para as crianças terem medo de porronca e abraçar os palhaços, para perder o medo de palhaço. Deixa eu gravar isso aqui no Instagram. Deixa eu botar isso aqui no Instagram, pelo amor de Deus. Aí... Né, eles vão pra uma festa de A11 agora, sexta-feira, das crianças. Foi. Aí estamos disse, porra, tinha domingo vestido de palhaço e porra tava de quê? Porronga tava de sexta-feira 13. Antecipou o Halloween, foi? É. A criança chegou. Ai. Aí ele tava de máscara, porronga, sabe? Aí quando ele tirou a máscara, a menina gritou mais e saiu correndo, sabe? Mas não fale mal do porronga, não, isso é processo. E a queda dele da moto, como é que foi que ele fez esse negócio? A queda da moto dele foi que ele quebrou a clavícula e machucou o rosto, né? Ele bateu em algum animal, quebra-mola, foi como? Ele bateu sozinho, ele ia na pista sozinho, derrapou e caiu em cima da clavícula. Chegando no hospital, todo médico que ele passava perguntava: meu filho, foi acidente de moto, foi? Você vinha sem capacete? Não, pô, tô normal. Quem é outro personagem? O personagem hoje é Mariazinha, né? A gente tem Mariazinha como personagem. Peraí, também, vou gravar aqui. Peraí. Mariazinha, se você mandar ela multiplicar 3 vezes 3, ela diz que é 11. Deixa eu gravar, peraí. Já tá gravando aí, você faz os cortes. Não, aqui vai direto agora, vai. Quem é o outro personagem? O outro personagem que a gente tem na loja é a Mariazinha, né? Que é a rainha da matemática, né? Ela terminou acho que é no IF, né? Ela conseguiu, foi a única aluna que conseguiu não conseguir marcar um ponto na prova de matemática. Ela zerou do primeiro bimestre até o quarto. Molesta. Aí o outro personagem que a gente também é Fabiana, né? Fabiana é sempre Fabiana. Vai chegar uma hora que seu rosto não vai caber na câmera de celular, Fabiana. Aí a gente também tem o Magnata, né? Que o juízo dele é nos pés, ele levou uma topada até o estar tonto. E assim vai. Meu irmão, esse homem é resenha demais, viu? Conversa. Neto, a Neto Motos é uma família, né? É um grupo, né? Hoje eu fiz hoje eu considero como o grupo NC, né? Ele engloba esse grupo, a Neto Motos, a NT e a Garagem 74. Então hoje a gente é mais que uma família, né? Hoje a gente é um grupo onde a gente caminha todos para uma chegada só, né? E apesar do setor do RH hoje em dia e do setor financeiro, ela toma conta. Desde os meninos. O nome dele é Rick? É Rick Souza, né? Rick Souza. Ele é cantor, viu? Ele tem a banda dele. Só ele não apareceu aqui no podcast. Mas isso não é dele, né? Eu comecei com o Evanuel, que o Evanuel já me ajudou também, né? Então, verdade. Sempre. Eu gosto muito de ajudar essa galera que tem uma visão de empreendedorismo, que tem uma visão assim de crescer na vida. Eu sempre gosto de estar cercado dessas pessoas, né? Porque nada parado dá certo, né? Até água parada dá dengue, né? A gente tem que estar sempre se movimentando. Mas assim, a questão da Neto Motos, eu consigo muito trazer pessoas do segmento da Neto Motos, porque eu sempre pego currículo, João Machado. O cara passou pelo João Machado, aí tem lá no currículo, teve uma passagem pelo João Machado. Eu disse, pronto, já passou na primeira fase. Aí tem aquela entrevista, né? Depois de uma conversinha de 2, 3 minutos, eu quebrei esse dedo aqui, ó. Aí fiz uma cirurgia nele. Aí porronca que me levou pro hospital. Aí no outro dia, eu lá no hospital, aí a enfermeira chegou, mas o doente é você ou o menino? Por quê? Porque eu tava sentado na cama como é que se diz? Na cama do acompanhante, e ele roncando na cama do paciente, sabe? Não é folgado não, é moleque, mano. Ele é mais folgado do que pirulito em boca de banguela. Eu tô ficando sem ar, eu nunca ri tanto. Moral, isso. A Aline botou, eu tenho um laudo. Ela tem um laudo lá. Ela lá, essa questão da matemática no colégio, ela foi pro psiquiatra, porque ela não entrava matemática na cabeça dela. Deram um laudo pra ela poder se formar.
Ter uma loja dessa em Dias, legalizada, Certo. não é fácil, né? Não é fácil. O pessoal não vê essa parte. Hoje Neto Moto é todo legalizado. Todo, tudo... lá todo mundo é de carteira assinada, todo mundo, se passar da hora, recebe hora extra, mecânico recebe salubridade, caixa recebe adicional de quebra de caixa, entregador recebe periculosidade, salário de estoquista é diferente, é um pouquinho mais alto. E a gente segue sempre tentando fazer o possível para cumprir com os compromissos. Mas é como eu digo, eu me coloco muito no lugar das outras pessoas. Eu não gostaria de trabalhar numa empresa onde eu não tivesse com carteira assinada, onde eu não tivesse recebendo meus direitos, né? Então, se a gente quer cobrar, a gente tem que também fazer pelo menos o certo, né? Porque é o seguinte, Neto, já te coloca na justiça, já passou por isso com o Rapaz, funcionário. eu teve um ex-funcionário meu que ficou comigo 7 meses e ele se chateou porque saiu, acredito que foi isso. E ele chegou a me colocar na justiça, né? Só que aí, quando eu procurei o advogado, mostrei o que ele estava pedindo. Assim, é porque quando a gente, o funcionário o trabalhista, quando procura um advogado, o advogado não quer saber. Ele já tem um checklist dele lá Uhum. e faz padrão. Ele não vai perguntar ao camarada que procura advogado como é que era lá. Não, ele pega um checklist e daquele checklist ele joga para o juiz e a empresa que tem que provar que o funcionário está mentindo. Quando você mata uma pessoa, por mais que eu mate Paulo Neto aqui, só sou preso se alguém provar que eu matei Paulo Neto. Eu sou inocente até que alguém prova o contrário. A questão trabalhista é um pouco diferente, né? A questão trabalhista, tudo que o funcionário disser, eu tenho que provar que ele está mentindo. A questão trabalhista é basicamente desse jeito. Pela experiência que eu tive. Só que no momento que ele me botou na justiça, ele me cobrava hora extra, dizia que chegava de 6 da manhã, saía de 10 da noite. E cobrou muita coisa que não existia. E, tipo assim, quando eu mostrei para o meu advogado disse: cadê os pontos dele? Eu disse: tá aqui. Cadê os contra-cheques dele? Tá aqui. Cadê o auxiliar de mecânico na carteira? Tá aqui. Pagava salubridade? Pagava. Tá aqui. Aí o advogado disse desse jeito: no final de tudo, a gente vai fazer ele me pagar. Vai chegar no juiz e dizer: ó, juiz, ele está totalmente errado. E ele que vai ter que pagar os honorários advocatícios. Chegou no dia do julgamento lá, não teve nem acordo, ele não foi. O advogado dele foi e ele não foi. Aí, correu daquele jeito. Mas hoje ele é meu cliente. Aperta a mão dele, falo com ele, hoje ele me compra. A oficinazinha dele, show de bola. Você é show de bola, meu irmão. Nenhuma mágoa. Você é um cara de Só sucesso. gratidão. E eu desejo cada vez mais que esse sucesso só aumente. Rapaz, o chat aqui tá assim. Eu ando isso aqui. Ele não gosta que ele não vai gostar do que eu vou falar. Já muitas coisas que você falou que eu não gostei. Pô. Eu tô ligado. Por que você faz? Eu não falo nada que você não gosta. No Pecílio, né? E fiquei. Porronca foi comigo, eu fiquei esperando a ambulância. Porronca foi comigo. Quando eu machuquei o dedo, eu liguei pra Porronca. Porronca me leva no hospital, que quebrei o dedo aqui. Eu pensei que só a unha tinha saído. Foi o que? Na academia? Foi Eu tava treinando na academia, aí enganchou o dedo lá na barra, com não sei como é que foi. Só sei que começou a sangrar e a unha fez assim, ó. Aí Porronca me levou pro hospital. Eu disse: Porronca, eu vou ser encaminhado aqui pra urgência e vou pra Natal. Tu vai comigo, isso tá certo. Aí tava lá, a gente foi. Porque a moto dele ficou lá. Aí ele liga pra Mariazinha. Mariazinha, vai pegar minha moto. Deixei a chave aqui com a enfermeira. Vai pegar minha moto no hospital. Adivinha que Mariazinha pegou a moto da pessoa errada. A chave entrou noutra moto. E ela foi-se embora com a moto sem ser de Porronga. Levou pra casa dele, foi pra casa dela. 12 ele não faz direito. Ok? Você tem que ajudar ele, pô. Mas me diga uma coisa. Aí como foi? Toda empresa tem as cotas, pô. Como é que foi que descobriram que a moto foi, que a Aline levou? Rapaz, eu não sei. Eu acho que bateu a foto da moto, mandou pra ele. Ele disse: rapaz, essa moto não é minha, não. O dono da moto foi procurar ela. Não lembro direito. Eu tava na cirurgia, pô. Não procurei saber muito, não. Ela que conta aí. Pergunta pra ela contar no chat aí que ela diz. Conta aí, Aline, como foi esse negócio, Aline, pelo amor de A Deus? mulher dele disse que a moto não era dele, ó. Chegou na casa de Porrão que a mulher dele disse que não era dele, não.
Aí cheguei no hospital e o dono tava lá, ó, tá vendo? Amigo, rico é rico, viu? MM Multimarcas. Rico é rico, viu? Rico é rico, é? Rico é rico. Vai mandar um alô pra ele aí. Alô aí pra Geostores. Quem? Diga aí. Neto Motos, NT Motoparts. Bruno personalizado. Prime personalizado. Passei isso lá, viu? Show de bola. Você tem um cupom lá na Prime, é? Eu vou Rapaz, começar a usar seu cupom. Parece que você tem um desconto diferenciado lá que chegar dizendo que Bruno, meu filho, você disse que não. coisa, né? Ninguém pode dizer, rapaz, o entrevistado falou mais do que o entrevistador, né? Na verdade é o seguinte. Putz. Show de bola. Mas é aquilo que eu digo. E televisão, computador, máquina, é uma coisa muito barata, né? Microfone e tal. A primeira vez que Mas eu entrei no vídeo no YouTube. Ninguém tem noção do investimento que tem aqui. Que Às vezes você podia estar com um carro do ano novo e tá com podcast. Rapaz, 30 mil, né? Diga, nunca vou abandonar E minha não mão. vou mesmo, não. Você foi muito triste na época da pandemia. Mas foi uma das épocas mais felizes de pobre, foi a época da pandemia. Porque ele só andava de máscara. Então ele passava, ninguém via Meu por Deus. baixo da máscara, sabe? Então a época mais feliz dele, quando disseram assim, não é mais obrigado a usar máscara, não. Ele ainda usou ainda uns 6 meses máscara ainda. Eu não chegava, era de máscara. Agora que ele é entregador, ele tá querendo andar com aquelas balaclava, só com os olhos indo lá de fora. Aí eu disse, Ponga, qual é teu herói favorito? Ele disse, é Deadpool. É Deadpool o nome daquele herói? Deadpool? Deadpool, ele disse que quer ser ele quando crescer. Eu disse, pelo menos fisicamente você já é, né? Conversando com... Nossa, né? Não. Realmente, eu não queria falar isso do Deadpool, não. Gente, Coitado eu tô... Mas como é que tá mandando continua? Não entendi. Ela tá se Não, contradizendo. Júnior Magnata botou. Não tem o que fazer, não. Isso é um doido também. Trabalhou na loja, não tem como sair com a mente sã, não. Essa é a minha caneta, né? Quem foi que me deu essa caneta? Foi Paulo Neto, né? Mas ela dá Prime Personalizados. Pela qualidade aqui, imaginei que era da É da Prime Personalizados. Obrigado, meu amigo Bruno. Faça agora o seguinte, pergunta aí. E aí, Bruno, vai continuar aqui, patrocinando aqui o podcast? E aí, meu amigo Bruno, vamos patrocinar o rapaz. Vai continuar ou não vai? Vai, não tem como ele não continuar, não. Eu vou arranjar um desconto aqui pra você, viu, Bruno? Que ele vai lá. E o próximo entrevistado aqui é você, viu? Pense no empreendedor caceteiro, o tal do Bruno. Cara, ele tá. Olha aí, Bruno. Bruno, ele tá dormindo aqui, o cachorro dele. É, né? É, né? Tá certo. O cachorro tá lambendo o que quando o cara dorme, Bruno? Não, por favor. Acabou, valeu, tchau. Terra. Eita.